Em um mundo onde tudo parece girar rápido demais, onde as escolhas se acumulam como uma tempestade silenciosa, é fácil sentir-se perdido, como se cada decisão fosse uma roleta russa da vida. Não é somente o peso das grandes decisões que nos assombra, são as pequenas, quase invisíveis, que carregam a maior carga. Essas escolhas que tomamos no automático, sem perceber, moldam nossa realidade mais profundamente do que imaginamos. Nosso cérebro, sábio e cansado, busca economizar energia. Ele recorre a atalhos, caminhos já trilhados, memórias gravadas por traumas antigos e crenças herdadas que ainda vibram em nós, mesmo sem que percebamos. Esse sistema límbico que governa nossas emoções muitas vezes toma as rédeas, deixando a lógica em segundo plano. É por isso que muitas vezes sentimos uma desconexão entre o que pensamos e o que sentimos, entre o que queremos e o que realmente fazemos. Essa desconexão é como um sussurro que ecoa nas profundezas do nosso ser, uma energia que pede para ser notada, para ser compreendida. Talvez você esteja aqui porque, de alguma forma, percebe que suas decisões têm um peso invisível que não pode mais ser ignorado. Talvez você esteja sentindo o cansaço de se perder entre opções que parecem leves, mas carregam um fardo silencioso. E se as escolhas que você faz agora, mesmo aquelas que parecem pequenas demais para importar, forem exatamente o que está moldando a sua história? E se cada decisão for uma semente que você planta, consciente ou não, que cresce e floresce no jardim vibracional da sua vida? Neste espaço, convido você a olhar para dentro, a reconhecer essa dança delicada entre mente e emoção, entre razão e instinto. A jornada começa quando permitimos que essas sementes ocultas revelem seu poder e quando começamos a caminhar com consciência, com presença e com o coração aberto para o que cada decisão realmente significa. O que aconteceria se você percebesse que cada escolha, mesmo as mais sutis, são uma oportunidade para despertar, para se alinhar com quem você realmente é? Que tal começar agora, aqui, nesse instante, a notar o peso vibracional de cada passo que você dá, mesmo os mais silenciosos? A decisão, afinal, é uma roleta russa, mas talvez, dentro dela, esteja também a chave para a sua liberdade. O peso vibracional de cada escolha que você ignora. Muitas vezes, acreditamos que apenas as grandes decisões, aquelas que causam impacto visível e imediato, são capazes de moldar nossa realidade. Mas a verdade que poucos enxergam está nas pequenas escolhas feitas no piloto automático. Aquelas que parecem não importar, mas carregam uma força invisível e profunda. Essas escolhas são como notas silenciosas de uma música que define o tom da sua vida. A neurociência revela que a maior parte das decisões inconscientes é guiada pelo sistema límbico, a região do cérebro que rege nossas emoções e memórias mais antigas. Essa parte do cérebro, por sua vez, está imersa em traumas não resolvidos e crenças herdadas, que criam atalhos mentais. São esses atalhos que, sem aviso, nos conduzem por caminhos repetidos, muitas vezes fora do nosso controle consciente. Imagine agora uma autópsia energética da última decisão que você tomou no automático. Qual emoção estava presente? Medo, ansiedade, conformismo, ou talvez uma tentativa silenciosa de se proteger? Esta é uma oportunidade para perceber a origem vibracional de suas escolhas, que muitas vezes se esconde no invisível. Cada escolha, por menor que pareça, planta uma semente no solo do seu campo vibracional. Como um jardineiro cuidadoso, é possível aprender a reconhecer essas sementes e decidir conscientemente quais cultivar. E quando você começa a entender o peso vibracional dessas decisões cotidianas, abre-se espaço para um despertar profundo. Você já parou para pensar em quantas decisões silenciosas moldam seu caminho sem que você perceba? Se o que você escolhe hoje é o que você vibra para amanhã, como pode ser diferente? Essa consciência é o primeiro passo para a transformação verdadeira e profunda. Decisão e dissonância. Quando sua vibração e seu desejo não combinam, é um espaço delicado e muitas vezes doloroso, onde muitas pessoas se encontram. A sensação de ter decidido
com o coração, mas na verdade, ter cedido ao medo que sussurra silenciosamente, fazendo você recuar antes mesmo de avançar. Essa dissonância entre a vibração interna e o desejo consciente cria um conflito que se reflete em cada escolha. O efeito Galateia nos ensina que aquilo em que acreditamos profundamente sobre nós mesmos tem um peso maior do que qualquer influência externa. Se a frequência que você vibra é medo, insegurança ou dúvida, suas decisões inevitavelmente vão refletir esse padrão, mesmo que você tente racionalizar o contrário. Existe uma técnica simples, porém poderosa, que pode revelar a verdade por trás das decisões. A pergunta reversa. Ao invés de perguntar, o que eu quero? Inverta o olhar e pergunte, o que eu estou tentando evitar sentir? Essa mudança de perspectiva traz luz às emoções escondidas que realmente guiam suas escolhas. E ao trazer essa clareza, você pode começar a alinhar sua vibração com seu desejo real, dissolvendo medos que criam falsas barreiras e abrindo espaço para decisões que nascem de um lugar autêntico dentro de você. Essa dissonância é um convite à escuta profunda. O que sua alma tem tentado dizer enquanto sua mente insiste em seguir o medo? Reconhecer esse conflito é um ato de coragem e um passo essencial para recuperar o poder de decidir com verdade e harmonia. O vício da indecisão. Dopamina X, paralisia. Existe um paradoxo silencioso em nossa mente. A dopamina, essa substância química que nos dá a sensação de avanço e expectativa, pode também nos aprisionar numa roda viva de indecisão. O medo, por sua vez, ativa o córtex pré-frontal, responsável pela análise e julgamento, e muitas vezes congela o movimento, paralisando o corpo e a mente em um limbo silencioso. Muitos acreditam que esperar pelo momento certo é uma expressão de intuição ou sabedoria espiritual, mas frequentemente é um mecanismo de defesa do ego, uma forma de evitar a responsabilidade e o risco que uma decisão implica. Essa espera prolongada pode ser um sinal sutil de um trauma mais profundo associado à responsabilidade. Quando sentir um alívio maior por não decidir do que por tomar uma decisão, essa sensação deve ser observada com atenção e compaixão, pois revela um padrão vibracional que necessita de acolhimento e transformação. Existe um modelo simples, conhecido como a regra dos 10 segundos, que pode ajudar a treinar o sistema nervoso a associar ação com segurança. Esse pequeno impulso de coragem é um passo essencial para romper o ciclo da indecisão e permitir que a vida flua com mais leveza e propósito. A indecisão não é fraqueza, mas um sinal do corpo e da alma pedindo para ser escutado. Reconhecer esse vício silencioso é o caminho para se libertar e avançar com clareza e confiança. A falsa liberdade de decidir o que der menos trabalho. É uma armadilha sutil e muito comum. Escolher o caminho de menor resistência, acreditando que assim evitamos dores e dificuldades. Mas essa escolha, que parece leve e racional, muitas vezes está enraizada em um medo camuflado, que disfarça sua voz atrás da lógica e do pragmatismo. A neurociência nos mostra que o cérebro, por padrão, sempre opta pelo caminho conhecido, mesmo que ele conduza à dor, se não houver uma reeducação consciente desse mecanismo. Isso explica por que tantas vezes nos vemos presos em ciclos que parecem repetir velhos padrões, mesmo quando sabemos que eles não nos servem mais. Imagine decidir pelo caminho mais fácil, como usar uma bússola quebrada. Pode até parecer leve para carregar, mas não vai nos levar para onde realmente queremos chegar. Esse caminho pode nos afastar da essência, do propósito e da transformação que buscamos. Existe uma prática poderosa, chamada cheque vibracional silencioso, que nos convida a observar as sensações do corpo antes e depois de uma decisão. Sentir calor, tensão, alívio ou retração é uma forma de perceber a vibração real que aquela escolha carrega, muito além das palavras ou das justificativas mentais. Esse olhar cuidadoso para o corpo é um convite para retomar o contato com sua verdade interior e escolher não pelo menor esforço, mas pelo que realmente ressoa com a sua alma. A armadilha do destino. Quando você terceiriza a responsabilidade da sua vida. Há uma forma sutil e elegante de fugir da potência criadora que habita em você
a crença de que o universo decide por nós. Essa ideia, apesar de parecer confortável, pode ser uma fuga disfarçada, um jeito de evitar o peso e a beleza de assumir a própria responsabilidade pela vida que se manifesta. Segundo Neville Goddard, toda decisão é um ato de imaginação criadora. O que você não escolhe conscientemente, não vive. Cada escolha não feita é um espaço vazio que pode ser preenchido por outras forças, nem sempre alinhadas com seu verdadeiro ser. Muitas pessoas dizem que não sabem o que fazer, mas na verdade sabem sim. Apenas não se sentem merecedoras ou preparadas para viver aquilo que sua alma deseja. Esse sentimento cria uma barreira silenciosa que bloqueia o fluxo da criação. Um exercício profundo para revelar as consequências dessa omissão é escrever uma carta do eu do futuro que não decidiu. Nela, você pode explorar o impacto vibracional de deixar a vida nas mãos do acaso ou da espera, trazendo luz para a própria responsabilidade esquecida. Assumir o protagonismo das decisões é um ato de amor consigo mesmo, um passo fundamental para cocriar uma realidade que verdadeiramente ressoe com sua essência. A ansiedade da escolha errada, o medo de não poder voltar atrás, o excesso de opções é um paradoxo moderno que nos paralisa silenciosamente. Esse fenômeno, conhecido como o paradoxo da escolha, descrito por Barry Schwartz, revela como a abundância pode ser uma prisão invisível, gerando ansiedade e bloqueio diante da necessidade de decidir. Evitar a decisão para não errar é, muitas vezes, uma forma sutil de autoabandono espiritual. É como se recusássemos o direito de nos permitir errar, aprender e crescer. Curiosamente, as pessoas que alcançam maiores sucessos são justamente aquelas que erram mais, porque escolhem mais e se permitem a experiência do movimento. Existe uma prática simbólica, o sim sagrado, que reconhece a profundidade de cada decisão. Dizer sim a uma possibilidade exige dizer não a outras realidades. Aceitar essa dinâmica é um exercício saudável de respeito ao próprio caminho e à própria energia. A ansiedade da escolha errada, portanto, pode ser acolhida como um convite para abraçar a imperfeição, a vulnerabilidade e a coragem de viver. O verdadeiro movimento nasce do ato de decidir, mesmo que com medo. Escolhas pequenas, destinos enormes, o efeito borboleta espiritual. Às vezes, a vida nos surpreende com encontros e momentos que parecem insignificantes, mas que carregam em si o poder de transformar destinos inteiros. Uma história real de um homem que, quase por acaso, decidiu ir a um evento que não fazia sentido e acabou conhecendo a mulher que mudou sua vida, nos lembra que cada escolha, mesmo a menor, é um portal. Segundo Aaron Beck, nossas decisões são respostas automáticas, moldadas por crenças centrais, muitas vezes inconscientes. Essas crenças atuam como um filtro vibracional que guia o que escolhemos e como vivemos. A forma como você escolhe hoje é um reflexo direto da vibração que emana e, ao mesmo tempo, um prenúncio do que você atrai para a sua realidade amanhã. Cada decisão, como uma pedra lançada em um lago, cria ondas que se espalham além do que seus olhos podem perceber. Reconhecer esse poder nas pequenas decisões é um convite para despertar o observador interno, aquele que percebe o impacto invisível e duradouro das escolhas cotidianas. Como você tem escolhido? Que ondas suas decisões têm criado no lago silencioso da sua vida? Reescrevendo o diálogo entre alma e biologia. Nosso corpo escuta tudo aquilo que nossa alma silencia. A depressão, muitas vezes, é o grito silencioso do invisível que habita em nós, uma expressão profunda de um sofrimento que não encontra voz. Bruce Lipton nos lembra que nossas crenças alteram a expressão genética e que essa expressão nasce da percepção. A forma como vemos a realidade molda a realidade que vivemos. Neville Goddard nos ensina que a imaginação é o útero onde a realidade se forma. Sustentar internamente um estado de paz, mesmo que ainda não visível no mundo externo, provoca uma ressonância na biologia, um alinhamento que traz transformação verdadeira.
O convite não é apagar a dor, mas escutá-la com compaixão e atenção. A dor pode ser um guia silencioso para a reinvenção vibracional, para o despertar que leva à cura profunda e duradoura. E se o vazio que você sente hoje não for ausência, mas o espaço sagrado onde algo novo está se preparando para nascer? Essa é a pergunta que deixo para você, para que possa sentir e refletir profundamente o poder transformador que existe no silêncio interno, na escuta e na presença. Obrigado por caminhar comigo nesta jornada. Que sua escolha hoje seja um ato de amor para consigo mesmo e com a vida.